Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos continuar a saga de aprendizado do Elixir, esse é o capítulo 4 da nossa série, beleza? E hoje a gente vai falar de recursão, de enumerables e streams, ou seja, aqui tem uma coisa de eager load e lazy load. E a gente também entra na parte de começo de criação de processos dentro do Elixir, né, que permite que as operações sejam feitas de maneira assíncrona, que essas operações se comuniquem através de passagem de mensagem e tudo mais. É um capítulo inicial da documentação e aí mais pra frente me parece que ele volta aí a tratar disso, né? Como sempre, eu vou dizer pra você o que eu achei de cada capítulo, quais foram as coisas que me geraram dificuldade, quais foram as coisas que eu consegui fazer uma transferência de aprendizado, de experiências passadas para essa nova experiência de aprendizado, né, de ignorâncias conscientes que eu percebi. Então, por exemplo, nessa parte do que é um processo leve, onde é que ele roda, qual que é a diferença, né, de eu startar uma thread pelo sistema operacional, de eu startar esse processo leve dentro da VM do próprio Erlang, que é onde o Elixir roda em cima, então é um gap que eu tenho aí, né? Ele fala de recursão de cauda, que eu sei como funciona, mas eu nunca parei para ver como é que a implementação no detalhe, o que é que acontece na troca da stack de execução, tudo mais. Enfim, acho que tem várias coisas legais, coisas que me facilitaram, coisas que eu sei, que eu ainda não manjo direito, eu decidi por enquanto não me aprofundar nisso, né? Eu ignorei alguns links que foram passados na documentação justamente para não cair no que eu chamo de inferno de links. Você tá aqui, né, num curso de aprendizado e tem um link que vai para cá e você, faz aqui, né, que nem a joia do tempo lá dos Vingadores, né? Você abre um novo espaço aqui e você vai. E aí você de vez em quando é difícil de você voltar para o curso que você estava antes, que você começa a entrar numa espiral infernal de links. E lembra que sua memória de trabalho, que supostamente é bem limitada, que é a memória que é a parte da sua cabeça que você usa para entender coisas em determinado intervalo de tempo. Se você vai clicando em link sobre link, tem uma hora que vai dar overflow aqui, né, na sua cabeça. Lembra, nós somos seres limitados para entender alguma coisa em determinado momento. E é importante você abraçar essa limitação e usar a seu favor para conseguir ter o estudo que gere mais valor para você no menor intervalo de tempo possível aí, beleza? Então só passando aqui, né, pela documentação um pouco de novo. Então eu comecei aqui no capítulo 9 e vou passar com você até o capítulo 11 aqui, né? Então é recursão, enumerables and streams e process. Lembrando que olha o tanto de coisa que falta, ainda faltam mais 11 capítulos da parte inicial aqui, né, do Getting Started. Aí depois tem mais 6 capítulos de Mix and OTP. Eu não sei o que é Mix. Mix pra mim é mistura. E eu não sei também o que é OTP. E ele já fala sobre isso no capítulo de processos e tudo mais. E ali no final volta para a parte de metaprogramação, que eu acho que vai ser até mais fácil para mim do que a parte de Mix and OTP. Porque metaprogramação quer dizer que eu vou descobrir coisas, né, em tempo de execução, sobre coisas do programa ali, né, quem tá chamando quem, valores e tudo mais. Só que você tem metaprogramação em tudo que é linguagem, através de mecanismos diferentes, mas a ideia é a mesma, né? Java, Ruby, Scala, Kotlin, todo mundo tem essa ideia de metaprogramação aí. Então, bom, né? Ele começa aqui por esse capítulo de recursão. O capítulo de recursão foi engraçado porque eu comecei ficando um tanto quanto assustado, né? Que ele começa explicando que os loops vão ser feitos através de recursão. Por quê? Porque o Elixir não suporta essa construção aqui, ó. Ele não suporta essa construção com esse for tradicional, porque nesse for tradicional implica em você alterar o estado da variável. Nesse caso, o estado da variável i. E no Elixir, ele abraça de verdade, pelo menos até o que eu entendi agora, a ideia da programação funcional. Então você não altera estado, você cria novas versões do que você tinha em determinado intervalo de tempo. E se você quer operar sobre aquela nova versão, você cria uma referência para aquela nova versão, ou você passa aquela nova versão como argumento na recursão, obviamente, ou algo do gênero. Então ele começa dando vários exemplos de utilização de recursão para fazer várias coisas. Então ele cria aqui, né, um módulo para fazer recursão padrão aqui. Ele usa aqui, né, o lance dos parâmetros
dos cases aqui para chamada de método. Isso foi uma coisa que eu achei particularmente legal, né? A condição de parada da recursão está quebrada em funções diferentes, porque ele consegue botar, né, isso que ele chama de guards aí, né, esses guardiões, que é como se fosse o switch case para decidir qual função vai ser executada. Então aqui ele tem uma condição de parada que é o n menor ou igual a 1, que está nesse def, que está nessa função aqui, principal multiple times com message n, mas vai ser executada só quando n for menor ou igual a 1. E aqui embaixo tem a função que vai sendo executada durante, né, durante a recursão. Quando esse n é menor ou igual a 1 aqui no caso, ele cai, no caso, na função de cima. Então, obviamente que deu para entender. Se você tem dificuldade com recursão ou algo do gênero, ele explica aqui, né, de maneira direta, não tem, de novo, né, não tem nenhuma coisa. recursão imagine que você está colocando um método, empilhando um método depois do outro, você tem que ir tirando isso daqui da pilha. Não, é direto e reto a explicação e tudo mais. Mas, e eu confesso que eu falei assim, gente, caramba, né? Aí depois que ele passa por esse, ele vem aqui e bota aqui, né, algoritmos de redução e map através de recursão. Fala, rapaz, não é possível, hein? Eu não vou ter que fazer esse tipo de coisa fazendo esse código. Eu tava realmente preocupado, porque eu tô seguindo a documentação, né, no passo a passo. Eu falei, não tá fazendo sentido não, na moral. Aí eu fui olhando, né, foi legal, para ir vendo aqui como é que a gente poderia construir e tudo mais, legal mesmo. Ele explica aqui as coisas, dá os exemplos. Eu fiz todos os exemplos, como eu disse, eu não tô fazendo tudo que tá na documentação e tal. Aqui tem uma hora, eu não sei em que momento, mas ele fala sobre aqui, ó. Ele fala sobre a recursão de cauda, né? Então, tem essa otimização de recursão de cauda. Então, quando sua última operação da função é a chamada recursiva, ele consegue otimizar aquilo para deixar para que não fique inflando, né, a sua stack de execução, porque se você tiver uma recursão que fosse ter 1000, 2000 chamadas, de vez em quando pode dar stack overflow, empilha muito método e aí estoura a pilha e tudo mais. E você pode até provavelmente ajustar, né, o tamanho máximo de pilha que você quer, mas você sempre vai estar à mercê do estouro de pilha. Então, existe a recursão, a otimização de recursão de cauda justamente para você tentar evitar que vai empilhando os métodos, ele troca as coisas em memória e tal. E aí que tem aqui um link para a Wikipedia explicando mais sobre tail call, beleza? Eu deveria acessar para conseguir te explicar no detalhe o que acontece, o que é trocado lá, né, para ter a otimização, mas de novo, eu tô indo pra frente sabendo que você sempre fala assim, Alberto, me explica no detalhe como acontece a otimização de recursão de cauda. Eu não consigo te explicar no detalhe agora. Eu sei que é um gap, que eu tô indo pra frente com esse gap e talvez isso puxe meu pé em algum momento, ou talvez eu consiga encaixar isso na minha jornada de aprendizado. Por que que eu não segui esse link? Porque eu já estou aprendendo as coisas aqui na hora que eu estava estudando, né, aqui essa parte da documentação, eu estava consumindo e tentando entender o que está descrito aqui na documentação. Se eu fosse para uma outra explicação, no caso aqui a tail call, ia ocupar a minha mente com essas outras coisas e minha mente de novo, né? Eu acredito hoje em dia, né, isso pode até ser limitante, mas assim, através de muito teste, a ciência da cognição, né, a psicologia da cognição acredita, e aí você tem, né, esses artigos, a publicação mais antiga do Mágico número 7, todo o trabalho em cima da teoria da carga cognitiva. Então realmente é uma hipótese bem aceita, que é a nossa memória aqui, ó, de trabalho, que ela é utilizada na hora que a gente está entendendo coisas, tem uma limitação muito severa de 7, mais ou menos 2 itens, em geral vai ficar entre 5 e 7 ali. Eu não quero colocar nada aqui, nesse momento, que fique azoadando o meu juízo. Só que tem uma pegadinha aqui, aí aqui é mais da minha observação, eu não fui procurar, eu gosto muito de deixar claro quando eu vou dar uma opinião, que é embasado no meu feeling, e não sustentada teoricamente por pesquisas que eu fui ler, né, por experimentos que aconteceram e tudo mais. Tem um detalhe que você tem que ficar pensando, que é assim, se você não seguir nesse link da tail call, da recursão de cauda, e ficar aqui na sua cabeça assim, porra, era pra saber o que era recursão de cauda. Era pra saber o que era recursão de cauda. Era pra saber o que era recursão de cauda. Existe uma chance de, esse loop de pensamento seu,
ocupar espaço na sua memória de trabalho enquanto você está tentando entender alguma coisa. Beleza? É a mesma coisa quando você está tentando estudar ouvindo música. Se aquela música que está tocando aqui no seu juízo tá te fazendo de alguma forma pensar sobre ela, existe uma chance dela ser prejudicial para você. Então, aí eu não sei se isso aqui que eu tô falando é um feeling meu, né? De novo, aqui eu tô dando opinião baseada no meu feeling, mas eu consigo literalmente ignorar o que eu decidi não sacar naquele momento. Então, eu fui pra frente e eu ignorei recursão de cauda. Eu fingi que não faz diferença pra mim. Tá aqui anotado, ó, no meu balde de ignorâncias que eu preciso resolver depois. Beleza? E aí, bom, eu fiz aqui os exemplos com recursão, foi muito legal, explorei, obviamente, né? E foi legal para eu criar módulos e criar as funções, e função pública, função privada, ver a parada funcionando e tudo mais. Mas aí eu fiquei feliz porque aqui no final, né, ele fala aqui no módulo da Enum, e de novo, tem um link aqui, ó. Eu poderia ter clicado no link, né? Eu poderia ter vindo aqui, ó, e clicado nesse link no módulo para ver. Não cliquei. Mas ele fala aqui no módulo sobre Enum, que ele vai explicar no próximo capítulo, então eu fiquei de boa. Ele já tem várias das operações prontas aí pra gente operar, operação para operar, né? Pra gente trabalhar com essas coleções e tudo mais. E aí eu falei, beleza, né? Ainda bem, fez sentido, tudo agora está claro. Então, ele usou aqui um pouco da abordagem que a gente, didaticamente falando, até usava bastante, né? Principalmente quando eu dava aula na Kaelon, que era o lance de mostrar um jeito muito difícil de fazer, para depois mostrar um jeito, entender a dor de como seria fazer daquele jeito, para conseguir enxergar o valor de ter uma abstração pronta para trabalhar. Então foi legal passar, relembrar isso e tudo mais, e eu considero que, bem, tá aqui no meu cérebro agora, né, trabalhar com recursão dentro da Elixir. Eu sei que a linguagem é otimizada para cuidar desses casos, né, de recursão de cauda e tudo mais, né, assim como Clojure, se eu não me engano, Scala também tinha e tal. O Java, por exemplo, eu confesso que eu não sei, eu acho que o Java não tem otimização de recursão de cauda, mas talvez tenha aí, que é tanto release que vai saindo, né, que pode ser que tenham colocado isso em alguma versão que eu desconheça, obviamente. Aqui, beleza? Apesar que, de novo, né, quando você vai para códigos em Java, C#, coisa do gênero, é muito menos natural você ver recursão, principalmente em códigos de negócio, beleza? Enquanto que no Elixir talvez seja mais comum, tô aqui chutando, porque você não tem, de vez em quando, como fazer alguma coisa, a não ser se chamando de novo, passando o novo estado que você quer aí da parada. Beleza? E de novo, né, vai ficando muito claro esse lance do funcional e tal, porque já aqui, ó, o enum.reduce recebe, enum é um módulo, né, então reduce aqui é a função, recebe os dados, percebe que todos os dados entram como parâmetro. Essa é a diferença principal quando você pensa em orientação a objeto e uma coisa, sei lá, o funcional aqui, né, uma das diferenças, não vou dizer que é a principal, mas uma das grandes diferenças. No mundo orientado a objeto seria, de novo, algo assim, né, eu vou pegar esse mapa aqui, deixa eu vir aqui no terminal, né? Então seria algo assim, né? Ponto .map, e aí aqui eu receberia a função com esse valor, né? E eu poderia duplicar aqui o valor, por exemplo, né? Seria algo, e aqui eu fecharia. Mas obviamente isso aqui não é uma linguagem orientada a objeto. Então, ele bota aqui, né? 1, 2, 3, eu passo aqui a função. Tem aqui o valor, né? Eu quero multiplicar cada um dos valores por 2. E vou fechar, acho que é assim. Beleza. E aqui mostrou o meu 246. E tá. Eu já tô até me sentindo um pouquinho mais fluente, né? Na linguagem. Percebe que eu fiz aqui o código, parecendo que eu programo em Elixir há bastante tempo aí, né? Mas, de novo, você vai praticando o que você vai estudando. E aí, tem vários gaps. Tô só explorando. Mas já sinto a possibilidade real de, no final da minha jornada, eu consegui fazer boas coisas com a linguagem. Eu particularmente vou ficar feliz de ter colocado mais uma linguagem aí no meu catálogo de linguagens que eu aprendi, né, e aberto minha cabeça para novas formas de fazer, né, coisas aí. Beleza? Então aqui, né, passou esse capítulo, eu fui para o próximo, que é o dos enumerables and
streams aí. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo, eu tô contando pra você que eu vou voltar nele daqui a pouco. Agora eu vou sair pra buscar meu filho na escola. E quando eu voltar, eu vou tirar esse pause aqui e continuar esse vídeo, beleza? Continuando aqui agora, né, de camisa trocada e tudo mais, que eu já busquei meu filho, voltei e tá. Seguinte, a outra parte que eu estudei, né, foi essa parte dos enumerables and streams aí, né, e as streams. Esse foi um capítulo particularmente mais fácil aí pra mim, porque não tinha nada realmente de novo, a não ser esse lance do pipe operator, que eu já falo sobre isso, que eu também deixei uma nota aqui, né. Então aqui ele explora esse módulo das enumerações, que tem as funções prontas, né, para fazer as cores. Então, todos esses métodos que hoje em dia já são muito comuns, né, filtros, maps, reduces e quaisquer outras opções que tenham aí. Tem bastante coisa dentro da Enum, beleza? E a gente pode utilizar. Aqui ele já faz bastante uso do tal do capture function, né, ou algo do gênero. Eu confesso que essa sintaxe aqui, especialmente, ela não tá 100% nítida na minha mente, né? Eu sei que o e-comercial é o da captura da função para conseguir passar isso como referência, mas aqui ele usa essa expressão aqui do /2, eu não sei se tem um mais e depois tem um barra e o 2, e obviamente que esse aqui tem uma semântica, né? Mas eu confesso que não tá claro para mim como é que ele pega o primeiro argumento e soma com o segundo argumento aqui, né? Por mais que eu sei que essa expressão é uma função que recebe dois argumentos e faz a soma desses dois argumentos, porque o reduce é isso. Aí, né, vai pegando o atual com o próximo e vai somando. Ou, quer dizer, é um dos usos, né, da redução, né? Ele te dá o atual, o estado atual da redução e o próximo valor, e você vai juntando. Nesse caso, quando a gente fala de uma soma, você vai somando os valores aí, né? Então eu sei que é isso que está acontecendo, mas eu não consigo te explicar agora o que significa cada um dos caracteres ali para fazer com que isso aconteça. E eu imagino que isso vai ficar mais claro para mim vendo mais exemplos, por isso que eu tô meio de boa aí por enquanto. Aí depois tem uma explicação, né, que é aqui do Eager versus Lazy, que ele tem tanto esse módulo das enums e das streams, e as duas compartilham aí, né, tem as mesmas funções aí para você utilizar, né, maps, reduces e por aí vai. Qual que é a diferença principal? Acho que isso daqui fala bastante, né? Eu vou pegar aqui no código, né? Tomara que eu consiga dar o meu exemplo. Ops, o meu exemplo aqui. Se eu venho aqui e faço 1, 2, 3. Perdão, né? Lá vou eu. Enum.map, por exemplo. E aí eu vou passar aqui o que eu quero fazer, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 e o segundo argumento aqui é uma função que recebe aqui o valor. E aqui, sei lá, eu vou fazer algo assim, por exemplo. Ele já transformou. Só de fazer isso, né, pode ver que a saída já é um novo vetor com os valores mapeados. Ou seja, a operação, né, eu chamei o map, a operação já rodou. Agora, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó. String.map. Percebe que o retorno foi diferente. Por quê? Enquanto a enum já realiza a operação, né, já aplica a função sobre o vetor, no caso aí, né, sobre a coleção, na hora que você pede, no caso das streams, ele vai compondo as funções até que em determinado momento essa composição de funções precisa ser aplicada em algum lugar, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer assim também, ó, .map, .filter aqui, né? Então aqui eu vou fazer perdão. Ai, desculpa, né? Aqui sou eu. Aqui, né, poderia fazer assim, né? String.filter. Se eu não me engano, eu consigo passar o retorno aqui do mapa, né? E aqui de novo eu teria uma função que receberia agora esse valor aqui, né? E, sei lá, o filtro aqui é que o valor tem que ser, sei lá, diferente de 2. Eu não sei como é que é o operador de resto aqui, eu não lembro agora como é que é. Então, acho que talvez, não sei se isso daqui funciona, né? Diferente de 2. Eu vou botar assim. Beleza. Aí agora eu tenho, de novo, né, a composição aí das streams.
Então eu tenho a stream que vai fazer o filtro, que vai pegar o resultado da stream que eu estou pedindo para aplicar o mapa. Então ele vai compondo isso até que, em determinado momento do tempo, isso precisa ser consumido. Ó. Então ele dá esse exemplo aqui de baixo. Cadê? Não, cadê as streams? Eager versus Lazy, Pipe Operator. Não, quero vir aqui ó, na stream. Então ele vem aqui ó, e faz use range, que é né, que é uma maneira de você expressar, conseguir criar um conjunto de dados dentro do Elixir. Também tinha no Ruby essa mesma forma de construir, né, uma coleção aí. Aí eu já falo aqui desse Pipe Operator, né, então ele faz aqui, ele vai pegar esse valor, vai aplicar um mapeamento, vai pegar esse valor, vai compor com filtro, e aí no final ele faz a soma. Percebe que no final ele usa a enum, porque a enum realiza a operação. E as funções que estão dentro do módulo da enum conseguem trabalhar tanto com streams, tanto com a coleção de fato, né? Isso é legal de falar, porque o Eager versus Lazy, né? Por exemplo, se você já trabalhou em alguma aplicação que utiliza o princípio, que é reativa, né? Então, que utiliza aí sei lá, um Spring Reactive da vida, se for no mundo Java, né? Ou que rode sobre esses princípios reativos. O que é ser reativo? É você compor um monte de funções, né? Criar um pipeline de funções ali que você quer executar em algum determinado intervalo, em algum determinado momento do tempo. E aí, nesse momento do tempo, você pode executar essa função. Essa execução pode ser assíncrona, pode ser síncrona, tanto faz. Mas a brincadeira de ser reativo é você ir compondo as funções e alguém, aí geralmente, né, o que acontece é que alguém mais especializado do que você, mais capaz do que o seu código, executa aquelas funções no melhor momento possível, tirando o melhor proveito possível dos recursos computacionais que tem ali na máquina naquele momento, né? Então, quando você vai, por exemplo, né, o Spring reativo, qual que é a brincadeira? Você retorna monos, fluxes, que são essas abstrações de coisas a serem executadas em algum determinado momento do tempo, e ele executa ali para você. E aí esse lance do Eager versus Lazy é justamente isso. O Eager executa naquele momento e o Lazy vai ser executado só quando for necessário. E aqui na documentação do Elixir ele explica, né, quando é que você vai querer usar streams. Quando você, por exemplo, quer poupar a utilização de recurso computacional. Então você quer ler um arquivo muito, muito grande e aí você vai esperando o melhor momento para conseguir fazer aquela leitura, né? Geralmente as streams devem ter algum tipo de jogo na memória para descartar já o que foi consumido, para poder ir liberando, né? E dando respiro para a memória também que a aplicação está rodando e tudo mais. Então acho legal esse ponto. Tem várias, você consegue, né, fazer transferências com essas outras coisas que eu acabei de falar, principalmente com programação reativa aí. E ser lazy é muito do funcional, né? É muito do funcional você criar as funções e deixar para ela ser avaliada, executada por quem entende, por quem no melhor momento e de vez em quando pela parte da aplicação que melhor entende o momento de executar aquela determinada função. Beleza? Aqui para baixo ele tem o lance do Pipe Operator, que eu vou deixar aqui, né, porque é legalzinho. Esse Pipe Operator eu particularmente achei bem divertido, né, utilizar. Então basicamente tem essa construção aqui no Elixir. Eu confesso, né, de novo, ainda não está claro para mim quando uma parada é um método, quando a parada é uma função aqui e tudo mais, ou quando a parada é uma construção da sintaxe, faz parte da sintaxe ali, né, uma facilitação, syntax sugar, sei lá o que, da linguagem. Mas basicamente, né, esses dois códigos aqui, na verdade, não com o de baixo, né? Mas o que acontece? Quando eu quero compor aqui as streams, eu vim aqui e compus assim, né? Fiz o meu, eu tenho que fazer. Chamo uma função, aí eu passo como argumento o resultado de outra função. E se eu quisesse encadear várias aplicações de funções sobre a coleção, ia ficar
um monte de chamada de função dentro do parêntese da outra função, dentro do parêntese da outra função, e por aí vai. E aí o Elixir tem essa facilidadezinha aqui, né? Que é esse pipe operator aqui. Então, eu criei um range, aí agora o resultado disso, ele joga para quê? Para ser aplicado aqui como argumento do map aqui, né? Então, eu estou capturando aqui o primeiro argumento, e aí ele vai jogar o resultado desse vetor aqui para ser aplicado em cima do filter, né? Então, ele já aplica aqui, ó, isso aqui é um vetor, esse valor entra como primeiro argumento da função map, e aí ele junta, né, com a função aqui de mapeamento, o resultado disso entra como primeiro argumento da função filter, e o segundo argumento vai ser a função odd aqui, né, para verificar o tipo do valor aí, e aí isso aqui vai entrar como argumento do sum, beleza? Então, eu achei divertido, eu achei legal, beleza? Mas entra, né, numa coisa que para mim é muito perigosa aqui da linguagem, que ele bota, em algum momento, ele fala aqui que o pipe operator é mais fácil de entender, é mais legível ou algo do gênero. Eu sempre que uma documentação falar isso, eu vou voltar aqui, dar um pause e falar para você. Entendimento é individual. Não é porque para mim foi fácil de entender isso daqui, que para você que está me vendo é fácil ali também. Esse código de cima, a não ser que tenha alguma diferença de performance de execução e coisa do gênero, não quer dizer que é melhor. Ele bota aqui, né, que isso aqui é similar aos pipes que tem aí, né, quando você está programando shell script e tudo mais. Então, se você já utilizou, já fez coisas aí, né, no terminal, né, bash e tal, o pipe vai ser muito tranquilo para você. Se você nunca fez, você não tem essa referência. Se você não tem essa referência, talvez esse pipe não seja tão fácil aí para você nesse momento. Então, eu não entro muito nesse mérito. Quando a pessoa fala, não, assim é muito mais fácil de entender. Para quem? Por isso que eu gosto tanto hoje em dia do CDD. Porque você pode dar valor para essas coisas no contexto da sua equipe. Talvez quando eu for derivar uma métrica de código de nível de entendimento para o Elixir, eu coloque que cada pipe conta um ponto de entendimento. E aí ferrou. Porque se cada pipe conta um ponto de entendimento, esse código aqui teria 1, 2, 3 aqui pontos de entendimento. Enquanto que aqui não teria nenhum, por exemplo. Então tudo vai depender, né, de como a equipe ou o indivíduo ali, né, enxerga o entendimento naquele momento, beleza? E entra de novo, né, que o Elixir permite que você faça a mesma coisa de N maneiras diferentes. Aí, eu não gosto que uma linguagem me dê múltiplas possibilidades para fazer a mesma coisa. Dificulta para mim, quando eu penso em desenvolver as aplicações ou facilitar o desenvolvimento delas, dificulta criar um processo mais interessante para a equipe e tal, né? Vai ser a discussão para derivar uma métrica de entendimento vai ser mais dura, vai ter mais debate dentro do time. No Elixir é mais idiomático, né? Não sei o quê. E eu confesso que eu não ligo para idiomismo, é idiomismo que fala, sei lá, da linguagem e tal. Então, eu preferia que ele definisse que era tudo via pipe e acabou. Ou tudo via outro jeito e acabou. Mas obviamente que eu respeito, obviamente, talvez a sua opinião de qualquer outra pessoa que goste dessa possibilidade, né, de N maneiras diferentes de você fazer uma coisa, porque no final, você talvez, já na sua equipe, você já tenha esse encaminhamento, né, ou você aceite, cada um faz do jeito que quer e tal. Eu prefiro um troço mais restritivo ali, confesso. Aí depois do Pipe Operator, aqui eu já pulei, né, falei das streams e tal, que tem esse lance, né, de ser lazy evaluation aí. E tem uma coisa que eu achei legal aqui da documentação nessa parte, que ele fala, né, que, putz, começa usando enum sempre. Assume que você não precisa que a parada seja lazy. Se precisar, as streams estão aí, fica de boa. Beleza? Então eu achei interessante. O último capítulo aqui, né, que eu vou revisar nesse vídeo, que eu já passei por ele,
foi dos processos, beleza? Então aqui, né, acho que entra numa parte um pouco mais característica do Elixir, Erlang e tal, que tem essa coisa dos processos que são leves e eles se comunicam através de mensagem e tudo mais, beleza? Aqui é só o início, né, uma pincelada. Eu imagino que isso daqui vai ficar mais profundo com o tempo, né? Vai ter mais casos, outros tipos de uso e tal. E nesse capítulo ele usa muito a abordagem de construindo, né? Então, ele aqui tem, só para deixar aqui, né? Então tem o spawn, sei lá como é que chama, né? Spawn, send, receive, link, task, state. Então ele começa essa função spawn, como é que, deixa eu ver como é que pronuncia isso aqui, só um segundo. Olha como é que pronuncia. Spawn. Spawn. Eu não sei como é que fala isso aqui direito não, beleza? Mas o spawn aí, né, é basicamente para você criar um processo novo, né, dentro aí do Elixir que pode executar alguma função que você queira e tudo mais. E ele começa construindo ele começa explicando essa construção de processos. Depois ele explica, né, que quando você cria um processo, ele roda independente do ponto de criação. Então eu tô aqui com o meu fluxo do código, esse meu fluxo faz um spawn de um processo, aí criou. Isso aqui roda de maneira isolada, assim como é, por exemplo, quando você cria threads dentro do Java. Quando você cria uma thread e aquela thread dá um pau, ela não influencia a thread principal que startou a criação dessa. Só que no Elixir você pode criar um processo que é filho do principal. Se o processo filho dá pau, o principal zica aí. Aí depois ele evolui aqui na documentação para dizer que você não precisa ficar fazendo spawn de nada. Você pode trabalhar com tasks. Só que aí de vez em quando nas suas tasks você quer manter estado dentro dessas tasks. E aí você pode trabalhar com agents, que já são tasks bonitinhas que conseguem controlar o estado. E a documentação passa muito por isso aqui, né? Então ele vem aqui e fala, ó, cria para mim um processo aí que vai executar essa função. Aí ele cria esse processo que vai executar essa função. Claramente essa função aí, né, de 1 mais 2, ela não executa lá em background, né, digamos assim, e você não sabe de nada, né? Ela não manda o retorno, o sucesso ou o problema para ninguém. Então aqui é o exemplo padrão, simplinho, né? Tanto que ele fala aqui, né? Se você fizer spawn e aí executa essa função, você consegue pegar o ID, né? O ID do processo aí. E se você perguntar se ele tá vivo, vai dizer que tá não. Vai dizer que não tá, porque ele já rodou e acabou. Beleza? Inclusive você consegue pegar o processo atual e tal, de boa. Aí depois ele entra nessa parte do send and receive. Uma coisa aqui que é importante falar pra você, né? Quando eu tava vendo essa parte dos processos leves e tal, é um outro gap que eu acho que eu tenho nesse momento, que é, você tem os processos que o sistema operacional pode criar, e aí eu acho que o sistema operacional pode criar threads, que são nem sei se eu posso chamar de subprocesso aqui, pode ser que eu fale uma groselha atrás da outra, né? Então, você tem um processo que ele pode criar, né, coisas para rodar ali em paralelo dentro do próprio processo, que supostamente seriam, até onde eu entendo, as threads. Só que essas threads também podem ser criadas dentro, né, do processo da própria VM que está rodando, e a VM faz o gerenciamento desses processos e tudo mais. E aí eu confesso que e aí vem o Erlang e fala que os processos dele são mais leves e tal. E aí no Java tem um projeto Loom que também fala que vai criar processos leves, né, threads leves e tal. E eu confesso que nesse exato momento da minha vida eu não tenho o conhecimento ainda necessário para dar uma explicação profunda para você sobre tipos de coisas que podem ser criadas dentro do sistema operacional para rodar tarefas, processos, threads leves e tal, né? Então para mim é claro que eu tenho concorrência, paralelismo, esses processos, threads ou coisas do gênero podem ser controladas pela própria VM do código que você está, da linguagem que você está executando. Isso pode ser delegado para o sistema operacional controlar para você, mas tem detalhes aí de implementação que eu preciso ficar melhor para te dar uma explicação mais interessante sobre isso. Então, nesse momento,
eu simplesmente vou dizer o que a documentação diz, que é super raso do meu ponto de vista, né? Pelo menos nessa parte, que é aqui você vai trabalhar com processos leves e ele fala que é normal num sistema com Elixir você ter milhares ou milhões até de processos executando ao mesmo tempo e isso não consome brutalmente recurso da máquina. Que ao contrário, por exemplo, você vai criar múltiplas threads, milhões de threads aí num programa que foi escrito com Java, isso consome bastante recurso da máquina. Tanto consome que quando você vai para aplicações que são reativas, por exemplo, qual que é a ideia? Você vai usar lá um Play da vida, um Spring Reactive da vida, ou até um Node.js, você vai querer subir N processos do Node, né, para conseguir tirar proveito dos processadores que tem na sua máquina. Qual que é a prática padrão? Se você tem 4 processadores, você vai ter 4 nodes rodando. Se eu vou subir um servidor aí, utilizando um net da vida numa aplicação com Java, que eu quero que funcione de maneira reativa, qual que é o número de threads que eu vou ter nessa aplicação reativa? O número de threads é igual ao número de lugares onde eu consigo processar, né? Igual ao número de processadores. Então, já no Elixir aqui, ele fala que você pode ter milhões de processos ao mesmo tempo. Então, tem alguma coisa que eu preciso ficar melhor para te explicar. Beleza? Mas aí depois vem aqui essa parte, né, do send and receive. Então, você pode, por exemplo, né, o send recebe 2 argumentos. Um PID, que é para qual processo você quer mandar isso. E aí você passa aqui, né, se eu não me engano, aqui eu estou passando uma tupla com os seus valores ali. E aqui já tem o primeiro uso do pattern match, né, que eu já vou falar para você, que parece fazer sentido para mim. Então, eu estou mandando aqui para eu mesmo. Então, para o próprio processo que está rodando aqui o console, né, do Elixir que ele liberou. Essa tupla aqui, né, que tem um valor que é um símbolo, né, que é o hello, e uma string que é o word. Aí eu posso agora implementar, chamar aqui a função receive, que é blocante. Então aqui uma coisa que é legal do send receive, né, que ele utiliza aqui uma expressão que chama mailbox. Então, deixa eu dar esse exemplo aqui, né? Deixa eu copiar esse código. Deixa eu vir aqui no terminal. Ops. Só um segundo. Tá certinho aí? Acho que tá, né? Então eu vou colocar aqui. Dei o send, né? Então eu mandei uma mensagem com essa informação aqui para o processo de ID. O meu ID aqui, né? Meu PID, o ID que está rodando aqui o console. Se eu vier aqui e chamar a função flush, esse flush me diz aqui, ele pega, né, o que tá, as mensagens que estão esperando para ser entregues em determinado momento e limpa o que ele chama de caixa de entrada, né, a mailbox. Então isso fez muito sentido para mim na hora, porque quando você está trabalhando com o modelo de atores, por exemplo, lá no Scala, através do Aka, mailbox é uma coisa muito comum, né? Um ator manda a mensagem para outro, e aí essa mensagem fica na mailbox, que vai ser consumida por outro ator. E eu lembro que em algum momento mais para trás, alguém falou de Erlang e atores, eu não sei se isso tem a ver ou não. Aí, então aqui ó, você mandar outra mensagem, essa mensagem ainda não foi consumida por ninguém, agora que eu dei o flush, ele vai tirar essa mensagem da mailbox. Se eu der agora aqui, ó, o send, aí eu posso pegar agora aqui, né? Posso vir aqui e pegar agora esse código aqui, ó. Acho que eu posso copiar assim direto. Do receive. Então, droga, não pude copiar direto, né? Então, calma aí. Eu tenho aqui o... deixa eu fazer aqui então. Receive do... Aqui... Aí aqui vai ter o pattern match, né? Se vier hello com uma mensagem, eu aqui vou retornar a mensagem. Se vier, sei lá, uma tupla que tem uma chave aqui, né? Que a primeira chave é o word, eu vou ignorar a mensagem e vou dizer aqui que não deu match. E aqui eu faço o meu end. E aí, ó, pode ver que ele... Ops... Gente, eu tava escrevendo o código e não mostrei pra você, né? Me desculpe. Mas aqui, ó, eu fiz o receive e ele apareceu o word
aqui, beleza? Então, basicamente, é isso que acontece e me parece que isso é muito comum dentro dos sistemas escritos com Elixir. Você manda mensagens para um processo e você tem que saber, pelo que eu entendi até agora, até esse momento, né? Tem um monte de coisa para frente que talvez meu mundo vai sendo desconstruído e reconstruído no Elixir com o fluxo aí. Mas você manda a mensagem e vai ter algum processo, tem que ter um receive ali para fazer o pattern match, né, para desconstruir essa mensagem, para usar o que é interessante naquele intervalo de tempo. E aí ele explica também, né, que você pode fazer um receive com timeout, tudo mais. Só para deixar aqui o meu agradecimento, eu particularmente achei legal ter essa construção, né, de meter aqui um underline, e isso tem um significado para a linguagem, já cria uma variável, já cria um valor aí que é de, no caso aí, 1000, e aí ele entende que é 1000, se eu não me engano aqui é em milissegundo, né? Então, eu acho que é 1000, não sei se é 1000 ou 1 aqui, eu não sei se é 1 segundo ou 1000 milissegundos que ele entende aqui. E aí, bom, ele começa a explicar aqui, né? Então, ele pega aqui o PID do processo atual, cria um novo processo, cuja função é o quê? Mandar uma mensagem para esse processo com hello, aqui na tupla, né? Um valor da tupla é o símbolo hello e outro valor da tupla é o próprio PID do processo. Então, esse processo novo vai mandar uma mensagem para o parent aqui, né? Que é o processo atual com essa tupla aqui. E aí, quando você implementar o receive, pelo hello, você fala que você quer dar match no símbolo hello e você quer acessar o valor da outra variável, que no caso aqui é o PID, e você imprime aqui, enfim. Então, nesse momento ficou ok para mim, né? Eu acho que eu entendi, né? Acho. Não perguntei para ninguém, tô explicando aqui no vídeo e ainda não tenho um tutor ou uma tutora que pode ir me auxiliando com o meu entendimento. Logo depois ele vem para essa parte dos links. Então aqui basicamente ele explica, né, que quando você faz um spawn, aí o processo é criado independente do processo que fez a criação, né, desse processo filho. Então ele roda de maneira isolada. Entretanto, contudo, você pode criar um processo que ele é filho do atual, né, e o spawn link aí faz isso. E aqui na documentação ele deixa claro que isso é comum. Porque se você criou um processo para rodar um troço e deu uma zica, o normal, o que o Elixir sugere, é o que ele chama aí de fail fast, não ele, né? O mundo chama aí de fail fast, que é, putz, falhou. Vai ter alguém, né? Ele chama aqui de supervisor, eu imagino que isso vai estar mais para frente na documentação. Então vai ter aí um supervisor que vai conseguir restartar o processo para ver, né? Deve ter algum tipo de política de retry ou algo do gênero. E se o supervisor em algum momento tentou N vezes rodar um processo que deu pau, então provavelmente quando deu pau, aí ele vai tomar uma outra atitude aí. Beleza? E aí que ele explica um pouco sobre isso. Depois vem as abstrações. Então, ao invés de ficar dando spawn, você pode criar uma task aqui, né? E dar o start. A única diferença, pelo que eu entendi aqui, entre task e start é que task dá uma mensagem de possível erro mais descritiva. O que eu não entendi é porque o spawn não podia fazer isso. Confesso que se a única diferença... E aí, talvez a única diferença seja essa. A task já tem aqui também, né? Coisas como começar um processo de maneira assíncrona, começar um processo de maneira síncrona e tudo mais. E parece que isso vai ser mais explorado quando chegar no tal do Mix e OTP Guide. Eu não sei o que é Mix, eu não sei o que é OTP. Nesse momento do jogo. Aqui depois ele fala sobre manutenção de estado. E aqui, né, entra de novo um pouco do lance da recursão aí. Beleza? Então, basicamente eu quero criar um processo que cada vez que vai ser executado, ele opera sobre um conjunto de dados novo. Então, isso é legal, né? Então você tem aqui um método público, que é o startLink desse módulo aqui. O startLink cria uma task aí, né? Cria um processo filho do atual.
E esse processo filho vai executar essa função que basicamente vai chamar o quê? Essa função loop com o mapa vazio. E aqui ele fica no receive. Quando alguém mandar uma mensagem para esse processo, se for uma mensagem de put, ele vai receber o key e o value, e ele vai chamar o próprio loop com o novo mapa. E agora você agora vai dar receive operando sobre um mapa com um valor lá dentro. E ele explica que é assim que você manteria estado, né? Porque, de novo, você não altera o estado. Você cria uma nova versão de estado e faz o processo, no caso, rodar sobre aquela, receber mensagens sobre aquela nova versão. Quem já trabalhou com Redux aí, né, nesse mundo de React e tal, o Redux também, essa biblioteca, que ele abraça o funcional, né? Abraça não... Por mais que ela, como ela opera sobre JavaScript, ela não tem como impor a não mudança de estado, mas ela sugere isso e claramente funciona do mesmo jeito. Você recebe como entrada sempre o estado global da aplicação e quando você quer alterar esse estado, você retorna um novo estado aí, né? E ele explica aqui, né, o funcionamento, ele dá aqui os exemplos de uso e tudo mais. E aí aqui, no final, ele entra com os agents. E os agents funcionam justamente para abstrair essa necessidade que você eventualmente vai ter de manter estado dentro do seu processo, né, através de, enfim, né, recursão e tudo mais. Então você pode criar um agent filho, né, do processo principal, padrão aqui, ó, e você dá aqui a função que retorna o estado inicial, e aí tem funções prontas. Update, você passa aqui o ID do processo e uma função que vai retornar um novo mapa. E esse novo mapa vai ser agora utilizado por esse agent para fazer as operações dele. E aí você pode querer pegar um valor do agent, você passa o ID do processo que você quer acessar, e de novo, você passa uma função que você vai querer acessar o valor desse mapa. Beleza? Então, por enquanto essa é a minha jornada, os meus próximos 3 capítulos. Por enquanto eu tô indo de 3 em 3 capítulos. Tem funcionado de maneira boa para mim e para explicar para você, eu percebo que eu tô com entendimento ok e que eu posso gravar os vídeos aí. Talvez em algum momento chegue capítulos mais densos e eu não consiga juntar 3 para dar uma explicação só. Esse já ficou bem longo, esse vídeo, né? Quase 50 minutos aí. Mas os meus próximos 3 vai ser o de I/O, Alias, Require Import, Module e Attributes aí. Beleza? Mas basicamente era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.